Você está... Pode Você cantar? tá... Pode Não, cantar. não canta. Isso. Só enquanto Não dá canta. os 240 mil telespectadores aí. Deixa eu começar a mandar os convites para de assim. Oi, Sara, Josiane. Boa noite, gente. Vamos dar só alguns minutinhos aqui pro pessoal ir entrando. Uns 2 minutinhos a gente começa. Isa, Antônio. Mais uns 2 minutinhos. Gasparina. Lá. Boa noite, lindona. Se tivesse entrado um pouquinho antes, você ia ver o Humberto querendo cantar aqui na live. Eu não deixei não, pelo amor de Deus. Canta não, deixa quieto. Teu inglês apuradíssimo. Apuradíssimo. Em inglês ainda, pensa. Que tragédia. Gasparina, dá um beijo no meu sogro aí. Saudade dele. Sogro a gente sente saudade sempre, sabe? Sogro. Engraçadinho. Samuel. Ó, quem já tiver aí, se puder apertar esse aviãozinho aí, mandar o convite para mais pessoas entrar. Nós tínhamos falado que a gente ia falar sobre casais que trabalham juntos, né? Mas a gente acabou precisando mudar o tema dessa noite, porque nós precisávamos de um casal muito especial para participar com a gente aqui e ficou para a semana que vem. Então a gente quer conversar hoje sobre aquele outro segundo tema, que é sobre o amor acabou, né? Até coloquei uma enquetezinha lá no meu Instagram e eu achei interessante que no começo eu tava dando assim que 100% já teve a sensação de que o amor acabou. Depois caiu, agora acho que tá em 40%. Teve essa sensação já de que o amor acabou, né? Eu não sabia que mostrava no Instagram quem responde as perguntas. Eu coloquei lá assim. Quase me matou aqui. Mas é verdade. Depois, mais pra frente, eu vou contar a história de que quando ele veio com essa conversa fiada falando que não me amava mais. Ele quase morreu, mas deu tudo certo. Oi, Juliana, Silvana, Gilmar. Gente, boa noite pra vocês. Que bom que vocês estão aí com a gente. E eu acho que a gente pode até começar, né, amor? Sim. Vai ficar gravado mesmo, o pessoal pode estar assistindo depois, né? Quem entrou por último. Gente, então é isso. A gente quer conversar com vocês hoje sobre essa sensação de que muitas vezes alguns casais acabam passando, né? De que imaginam que esse amor possa ter acabado, ou esfriado, ou diminuído. A gente ouve várias coisas nesse sentido, né? E eu acho importante a gente começar essa live de hoje esclarecendo algumas diferenças que existem entre o amor e a paixão. Porque isso traz, de certa forma, algum tipo de confusão na vida dos casais, né? Quando a gente começa a se relacionar, né, geralmente no início de um namoro, nós temos aquela sensação da paixão muito ardente, né? De querer estar perto, de querer conquistar. Quando você encontra essa pessoa que você não estava esperando encontrar naquele momento, a barriga esfria, o coração acelera. E isso tudo é muito gostoso e é muito importante na construção de um relacionamento. Mas a paixão, gente, segundo vários historiadores, vários pesquisadores, eles falam assim que a paixão ela vai durar de 1 ano a 2 anos.
e geralmente acaba ali. Passou esses 2 anos, no máximo ela vai acabar. E acontece de que quando o casal está vivendo essa paixão e essa paixão acaba, geralmente esse relacionamento, se eles não conseguiram conquistar o amor, investir no amor, o relacionamento também vai acabar. Porque é um sentimento de ímpeto, né? E ele vai terminar sem muito esforço. Já o amor é diferente. O amor, ele é conquistado, ele é alimentado, ele requer um investimento muito alto. Na paixão você não precisa investir tanto assim, mas se você não investir no amor, o relacionamento não vai durar. E com relação a essa situação de amor e de paixão, eu e Humberto tem várias histórias para contar aqui, porque eu acho que nós já vivemos ela em todas as maneiras, né, amor? Porque a gente começou a namorar muito cedo, né, e foi aquela paixão, aquela coisa, e tinha que casar, e não queria ficar longe um do outro. E confesso que se nós não tivéssemos nos atentado para a importância de investir muito alto no amor, nós não estaríamos casados até hoje. A gente com certeza teríamos nos separado. Como já passamos por situações de várias vezes pensar em desistir. E quando ele brincou lá no Instagram, colocando assim que ele já assim teve a sensação de que o amor acabou, já mesmo, ele não mentiu não. Eu também várias vezes tive essa sensação, sim, de que eu não te amava mais. E ele também, gente. Então, quando depois eu vi lá que a maioria nunca teve essa sensação, eu falei, gente, mas esse povo tá muito legal, amando demais, porque eu já passei por vários episódios de, meu Deus do céu, eu não amo esse homem mais, não, ele é muito chato e eu vou desistir dele, então... Mas aí a gente vai entrar nesse assunto depois, tá bom? Fala, amor, o que você quer contar? Não, pode seguir. Você não quer contar essa parte quando você falou que não me amava mais, não? Não. Tenho muita vergonha desse momento da minha vida. Você tá com problemas mentais? Eu estava numa fase muito ruim. Mas aí eu comprei um gardenal e dei pra ele. Ele tomou, ficou jóia. É só um problema mental mesmo, temporário. Acho que foi isso mesmo. Gente, mas então, vamos voltar para a parte séria de novo, né? O que a gente consegue perceber dentro desse contexto todo que a gente está colocando aqui? Que as pessoas sempre entram em um relacionamento tentando que ele seja duradouro, que seja saudável. Geralmente as pessoas se casam pensando assim, não, vai ser para sempre, né? Porque eu imagino que as pessoas não casam falando assim, eu vou separar daqui 2 anos, vou ficar casado só 2 anos e separo? Não. Nós casamos e pensando assim, não vai dar certo, vai ser saudável. Só que o que acontece dentro desse casamento, dentro desse relacionamento? Muitas vezes as pessoas elas não investem nesse relacionamento. E acha que esse relacionamento pode ir passando dia após dia de qualquer jeito. E não é assim que as coisas vão funcionar. Sem investimento, sem gastar tempo, sem cuidado um com o outro, sem estudar, sem ler, sem se aperfeiçoar, fazer cursos. Gente, não vai dar certo mesmo. Porque as pessoas elas acham assim, eu quero ter uma carreira brilhante, eu quero prosperar, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero conquistar várias coisas. Então ela vai lá, ela estuda, ela faz faculdade, faz pós-graduação, faz dezenas de cursos e continua sempre se aperfeiçoando, né, se reciclando para ter uma profissão legal e ganhar muito dinheiro. Esse mesmo pensamento ele tinha que ser aplicado também dentro do casamento. Porque as pessoas querem ter um bom relacionamento, mas não fazem nada para investir nesse relacionamento. E várias vezes que eu tive a oportunidade de conversar com alguns casais, de aconselhar, eu sempre perguntava assim, quantos livros sobre relacionamento você leu? E geralmente as pessoas não leem. Quantos cursos para ter um casamento saudável foi feito? Nenhum. Quanto tempo você gastou pesquisando no YouTube algum vídeo interessante? Nenhum. Quantas vezes esse casal sentou e assistiu um filme romântico? Nenhuma vez. Então, assim,
procurar um psicólogo, procurar um terapeuta, porque isso é muito importante. E eu acho interessante, gente, assim, a gente tá sempre sendo muito claro aqui em tudo que a gente vive, em nenhuma das nossas lives a gente mostrou algo que a gente não tá vivendo ou que a gente não viveu. E o que acontece? Eu acho interessante no nosso caso que desde o começo, apesar de termos nos casado extremamente novos, eu tinha 18 anos e o Humberto tinha 20, quando casou, nós já tínhamos esse conhecimento, esse entendimento de que a gente precisava de ajuda para que o nosso casamento funcionasse. Então eu procurei psicólogos várias vezes. Eu fiz terapia inúmeras vezes e eu nunca tive vergonha de falar isso. Todo mundo que conversava comigo, eu falava, não, eu já procurei psicólogo, já fiz terapia, eu já fiz curso de inteligência emocional. Se você vier aqui em casa, eu te mostro a infinidade de livros que eu tenho voltado para esse assunto de relacionamento, de casamento, de convivência, inteligência emocional, porque isso, gente, é extremamente importante. E eu tenho certeza que hoje, após quase 22 anos de casados, eu tenho certeza que o fato de eu ter buscado ajuda, sempre quando eu busquei ajuda, isso trouxe força para nós. Isso trouxe estabilidade, fez com que a gente pudesse cuidar do nosso casamento, investir tempo, dinheiro, estudo. E muitas vezes, né, amor, a gente estava apertado, estava sem dinheiro, mas a gente comprava vários livros, sem nem poder comprar naquele determinado mês, mas porque nós tínhamos ouvido falar que aquele livro era muito bom, então a gente corria, comprava e ia ler, ia estudar e fazer anotações, também, né? E muitos cursos. Isso foi muito bom para nós. Então, eu acho que essa parte do relacionamento, se você não se dedicar em investir pesado nele, realmente não tem como o casamento funcionar. Não tem como esse relacionamento perdurar, não tem como esse amor se tornar um amor verdadeiro, um amor duradouro, um amor eterno. É preciso que você venha investir nele. É como a planta, eu até falei que ia pegar ali e esqueci. Esses tempos atrás eu fiz umas mudas de uma árvore que chama moringa, que eu tenho aqui em casa, e algumas delas a gente acabou esquecendo de cuidar, de aguar e morreu as mudinhas. As outras que a gente deixou bem pertinho aqui da porta, que tá aguando sempre, elas estão lindas, tá verdinha, porque houve o cuidado. E aí eu tava observando elas hoje e pensei, o relacionamento é isso. Ele requer o cuidado. Se eu deixo para lá, se eu não cuido, se eu não vou investir, esse amor vai morrer, né? Eu preciso estar investindo. E se você tá em um relacionamento e você sente que essa paixão acabou, você tem essa impressão assim, nossa, eu acho que eu não amo mais esse homem do mesmo jeito, eu não amo mais essa mulher do mesmo jeito, né? Tem coisas que você pode fazer para melhorar. Eu me lembro de uma vez, eu não estava lembrando bem se tinha 7 ou era 8 anos de casado, que ele chegou em mim e falou para mim que não me amava mais. Eu falei, meu Deus, eu entrei em parafuso na hora. Mas a minha primeira reação foi, eu vou buscar ajuda. E eu acho que foi na primeira vez que eu busquei uma terapia. E foi muito interessante porque eu consegui, de algumas maneiras, algumas estratégias, trazer ele para perto de volta e tirar essa cegueira. Ele estava cego, gente. Verdade. Ele estava com problemas mentais. Então, e foi muito rápido, foi coisa assim de uma semana, 10 dias, ele arrependeu e falou, desconsidera tudo que eu falei, eu tava doido. E as loucuras são rápidas, resolveu. Mas é muito interessante essa parte do aprendizado, da manutenção, de procurar ajuda, porque, assim, eu não conheço, na verdade, nenhum casal que trouxe da família um conceito completamente correto para construir o seu casamento. Sempre, por melhor que os pais sejam, algo dessa história, quando a pessoa traz para dentro do casamento, às vezes ela não encaixa junto com o seu parceiro e dá problema. E na maioria das vezes, na verdade,
a gente traz uma bagagem muito negativa do relacionamento dos nossos pais. Então, assim, eu amo meu pai de paixão, amo a minha mãe de paixão, mas meu pai, ele errou várias vezes, em várias situações dentro do casamento. Eu falo no jeito, na forma como lidar, na dureza, na rispidez. E se eu trouxesse tudo aquilo para dentro do meu casamento, não ia dar certo. Como eu tentei trazer em vários momentos, eu lidava com a Sinara de uma forma mais dura, de uma forma mais incisiva, mais direta, porque eu trouxe essa memória lá do casamento dos meus pais. Então, se não fosse as leituras, se não fosse os aconselhamentos pastorais, se não fosse terapia, se não fosse todos os recursos que a gente, durante todos esses anos, eu falo para vocês assim, que foram todos os anos, todos os nossos 22 anos de casado, em nenhum ano a gente ficou sem procurar uma ajuda, que seja na leitura, que seja no aconselhamento pastoral, na terapia, enfim, durante todos os 22 anos. Teve anos que precisou ser de uma forma muito mais direta, muito mais permanente, muito mais incisiva. E teve anos que foi bem suave, bem tranquilo, mas em todos eles nós recorremos a situações, a material, para nos ajudar a mudar, a construir o nosso relacionamento degrau por degrau, degrau por degrau, para chegar no ponto que a gente está hoje, que não está 100% ainda, mas eu acredito que para separar só se der um problema muito... Você morrer. É isso mesmo que eu ia falar. Não queria tocar assunto de morte. Isso é época de pandemia, não pode falar de morte. Mas então, a gente estava pensando, né, o que falar, né, sobre essa situação de quando a pessoa pensa que esse amor acabou dentro do casamento. E a gente decidiu, assim, passar algumas dicas, né, que foram importantes para nós, algumas dicas que a gente colocou em prática aqui e que deram muito certo. Eu quero começar falando, por exemplo, de mim, que fui extremamente romântica. Eu romantizei demais o casamento e por muitas vezes eu me frustrei, porque eu era muito nova, muito imatura, e eu achava que Humberto só me amava se ele estava sempre fazendo carinho, falando mansinho, com cuidado, né? Me dando flores e abraços o tempo todo. E quando ele não agia assim, eu pensava, nossa, ele não me ama mais, né? O amor tá acabando, tá tudo mudando, ele tá diferente. E eu já me sentia insegura, chorava e várias vezes nós brigamos porque eu exigia dele esse demonstrar amor, estando sempre muito romântico, muito carinhoso. E a gente precisa aprender que a gente não está vivendo no País das Maravilhas, né? E nem naqueles filmes, aqueles contos de fada da Disney. A vida real é muito diferente daquele filme da princesa e do príncipe, né? Porque momentos difíceis vão ter sempre. E ninguém consegue viver dentro da mesma casa o tempo todo cheio de amores e coraçõezinhos flutuantes, né? Isso não existe. A realidade é diferente. Porque tem dia que a gente tá muito carinhoso, a gente tá muito perto, se abraça muito, se beija muito, mas já tem dia que eu quero ficar no meu canto. Oi, por quê? E ele também quer ficar no canto dele. E é tão bom quando a gente alcança essa maturidade de entender que tudo bem eu ficar quieta no meu canto, tudo bem ele ficar quieto no canto dele, o amor não acabou por causa disso, o amor não mudou por causa disso. A gente só quer ficar cada um na sua por um determinado tempo e depois você vai estar de novo romântico, de novo carinhoso, de novo se beijando. Isso é normal. E quando eu era muito nova, eu não entendia isso, né? Então, a primeira dica que a gente dá é nessa questão de você aprender a somar na vida do outro. Aprender a ajudar o outro, contribuir para que essa pessoa venha crescer nos seus objetivos, nas suas metas, nos seus sonhos, nos planos. Isso também é uma demonstração de amor.
E quando a gente começa a perceber que isso também é uma forma de demonstrar amor e entender que não, eu estou sendo amada também dessa forma, é muito bacana. Como eu falei no começo, eu pensava assim que Humberto só me amava se ele ficasse me adulando o tempo todo. Hoje eu já entendo que ele também demonstra amor por mim e eu sou segura desse amor no momento que ele está somando comigo, ele está investindo em mim, ele confia, ele acredita, ele contribui com a minha carreira, ele quer que eu atinja os meus objetivos, eu compartilho com ele os meus problemas do escritório, com clientes e tudo, e ele vem com um conselho para mim que é decisivo. Eu até estava comentando com uns amigos nossos esses dias, falei assim, olha, Humberto não é formado em direito, mas eu já resolvi vários casos de clientes meus com um conselho que ele deu. Ele, olha, né, faz dessa forma, vou conversa passar meu desse telefone, jeito. se precisar de advogado, me contrata. Ele é um advogado prático, né? Ele me ajuda muito. E todas as vezes com que ele se dedica a me ouvir eu contar o meu problema, o que eu estou passando, e ele me ajuda naquele momento, eu me sinto amada também. E é uma forma de você investir no amor. Quando você se interessa pelo problema do seu parceiro, quando você se dedica um tempo a ouvi-lo, a sonhar com ele os sonhos dele, sabe? A dedicar naquilo. A pessoa quer fazer um curso, mas esse curso é difícil, é caro, não sei o quê. Você senta, você cria planos, cria estratégias e aquilo vai acontecer. E é uma forma de você preservar esse amor. Você quer falar sobre isso? Não, pode ser. Uma outra dica que eu coloquei aqui pra gente comentar é sobre, essa aqui é boa, aprender a perdoar todos os dias. Eu faço isso todo dia. Gente, todo você dia. vai apanhar na live. Eu só vou esconder. Gente, eu sou a rainha do perdão. Ela é mesmo. Porque eu tenho muita facilidade mesmo em perdoar. Nunca tive dificuldade. É tanto que eu esqueço das coisas que fazem comigo. E às vezes alguém comenta, nossa, mas você não tá com raiva daquela pessoa. Não, eu, por quê? Aí ela falou isso. Eu falei, nossa, eu não lembro. Então eu tenho uma facilidade Não é Alzheimer mesmo, não, viu, né? gente? Não. É porque eu tenho dificuldade de guardar as coisas ruins. Então, e isso é bom, assim, dentro do casamento, a gente tem que aprender a perdoar todos os dias. Porque, como eu falei, não é fácil conviver dentro do mesmo ambiente. Mas quando a gente aprende a perdoar, aprende a relevar, você consegue trazer uma leveza para esse relacionamento. E isso é muito, muito bom. Nem sempre a gente tá bem, eu falei isso aqui. Às vezes o Humberto tá mais irritado, às vezes ele tá mais explosivo. E ele, gente, é homem, é grosso mesmo, né? Sanguinho italiano, às vezes tá assim. E muitas vezes ele me magoou com a forma dele falar, com a forma dele agir. E se eu fosse, gente, levar tudo ao pé da letra, talvez eu não estaria aqui hoje. Então, muitas vezes a gente tem que deixar as coisas passar. Sabe, antigamente tudo era DR, né, amor? Qualquer coisa, uma palavra que ele falasse assim, um tom de voz diferente, eu já queria resolver aquela situação. Olha, você não pode falar assim comigo, e papapá, e virava aquela discussão. Gente, isso não vai resolver nada. Muitas coisas, até hoje, eu sento com ele e falo, olha, você teve esse comportamento assim, assim, eu não gostei, eu não quero que você faça isso mais, ou que você comente assim. Mas a maioria delas... Tô lembrando de sábado das pizzas. Passa pra lá. Eles vão fazer umas pizzas. Você vai aqui contar isso? Você sábado. tem coragem? Vou, porque depois eu arrependi demais. Que vergonha. Fizemos umas pizzas aí, ela arrumou uma forma muito bonita e a gente fez a pizza, ia cortar a pizza, ela falou umas 3, 4 vezes. Mentira, pra não só cortar. falei duas. Não, falou sim, umas 3, 2. 4. Pra não cortar naquele negócio, naquela travessa, porque eu não queria que arranhasse. Gente do céu, eu vou comprar outra travessa. Segunda-feira eu compro outra dessa, mas agora eu vou arranhar só pra ela parar de falar. Arranhei tudo. Depois que ela foi falar pra mim que foi presente da tia dela, aí eu fiquei com muita vergonha. Mas eu não Minha me sogra de número 2 né, ainda tava aqui, ela tá até na live aí, ela até assustou, porque eu arranhei a travessa. Assim. Mas foi um momento também que eu percebi
Ó, Gaspareto que tem até o vídeo, amor. Ela filmou você fazendo isso. Ah, tá vendo? Mas, Já acabei com sua prova para me queimar aí. mas foi um momento, gente, que eu percebi o quanto eu amadureci. Porque essa mesma cena, se ele tivesse feito ela há alguns anos atrás, eu teria ficado muito triste, muito magoada. Mas o que foi a minha reação? Ah, deixa pra lá. Né? Depois eu só toquei no assunto com ele e tá tudo certo, sabe? Não tem mais aquele negócio de você ficar emburrando, de você ficar chateado e de querer DR e discutir aquilo e resolver. Ah, você precisa me pedir perdão porque você falou isso. Então, assim, gente, alguém escreveu aqui, eu não vi quem foi, é melhor ser feliz que ter razão. Eu amo essa frase, é melhor ser feliz que ter razão, é verdade. Então, tem coisa que a gente pode deixar pra lá. Lógico que tem situações que são graves, tem situações que são difíceis e a gente precisa sentar, conversar, pontuar, e até hoje nós fazemos isso. Só que hoje a gente faz com um pouco mais de sabedoria, né? De chegar e pontuar, olha, eu não gostei, eu quero que faça diferente, e o perdão tá sempre presente, né? Uma outra situação, gente, uma dica bem legal para que esse casamento perdure, para que esse amor ele se torne um amor forte, duradouro, é priorizar os pequenos gestos. Gente, isso aqui eu acho que é a parte que eu mais gosto de falar. E a que eu mais demorei a aprender. Demorou. Nossa, essa foi terrível, cara. É porque o Humberto era assim, quando a gente começou a namorar, ele era muito romântico. E ele sempre fez muitas coisas até bem bregas, gente. De colocar... Vou contar. Colocava faixa na rua, com declarações de amor. Mandava entregar buquê de flores na escola. O maior ovo de Páscoa da face da terra ele mandava entregar na escola. Eu morria de vergonha. Quando chegava lá, a coordenadora batia na porta da sala, era o Humberto entregando aqueles trem lá pra mim. Eu morria de vergonha. Só que aí o que acontece? Como ele ficou me mantendo assim, né, durante o namoro, com esses gestos muito grandiosos, depois de um certo tempo do casamento, ele parou com essas coisas. E aí eu fui cobrar, falei, uai, cadê aquele homem romântico que mandava entregar flor, que mandava fazer isso, que mandava não sei o quê, né? Aquele homem não... As contas chegaram do casamento, as contas apareceram, a pressão chegou. E aí ele parou. Foi. Errei. E aí eu comecei a cobrar, mas cadê, né? O que aconteceu, né? Mas o que eu quero falar disso? Gente, flores, presentes caros, festas, né? Viagens de lua de mel, lógico que é importante, tá bom, amor? Continua sendo importante. Mas, gente, não é fundamental para poder manter o relacionamento. O que vai manter esse relacionamento forte, o que vai manter esse amor mesmo, são os pequenos gestos diários, sabe? É o beijo na hora de sair de casa, o beijo quando chega, um bom dia, uma ajuda com as tarefas da casa, uma preocupação ao longo do dia, uma mensagem romântica do nada, tipo 3 horas da tarde, manda lá um eu te amo. Esses pequenos gestos repetidos, eles vão alimentar o amor. Eu acho tão bonitinho uma coisa que ele faz. Geralmente eu acordo mais cedo que ele. E aí, quando ele acorda e ele percebe que eu não tô na cama, no meu celular, se eu digitar lá assim, cadê meu amor? Vai aparecer 300 milhões de mensagem dessa. Porque se eu acordo e saio da cama primeiro que ele, a primeira coisa que ele faz é escrever lá no WhatsApp, dentro da mesma casa, cadê meu amor? Eu acho isso tão fofo. Não, e isso é tão forte. Porque realmente, no começo do casamento, depois de algum tempo, eu fui minimizando a importância desses pequenos gestos. Porque na minha cabeça machista, o fato de eu ser o provedor, de trazer a maior parte do sustento para casa, de ter a maior parte da responsabilidade, no meu entendimento já era prova de amor suficiente. Então eu dedicava o meu tempo e a minha atenção em tentar chegar nos objetivos que a gente tinha o mais rápido possível, de uma forma mais completa, mais rápida, mais objetiva.
Então, assim, eu sempre potencializei isso. Então, assim, às vezes eu falava assim, que carro bonito, aquele ali. Eu já colocava como alvo e como meta comprar aquele carro. Ou a casa, ou o apartamento, enfim. Nessas coisas macros, eu fui deixando essas coisas pequenas de lado. E hoje, eu vi o quanto eu errei. Porque eu minimizei tanto, que até uma ligação dela para a loja, quando ela me ligava na loja, eu já atendia assim, fala o que você quer rapidão aí que eu tô ocupado. Tô vendendo. E eu vi que ela estava sendo desassistida nesse sentido. E eu acho que eu só não tive um problema grave nesse sentido, porque o caráter dela é muito bom. Porque senão acho que eu teria tido problema e o nosso casamento teria ido por água abaixo. Então, às vezes falando assim, até você, a gente está falando talvez um pouco mais para as mulheres, mas isso é completamente aplicável da mulher para o homem também, que muitas vezes deixa essas pequenas coisas, pequenos gestos, deixa de fazer um carinho, deixa de uma série de outras coisas. E isso é muito importante, isso não pode acontecer, porque senão você pode ter um problema grave, um problema sério, se você deixar isso acontecer. Que não adianta nada, né? Você comprar um anel de brilhante aí no aniversário da esposa ou no aniversário do seu marido, você dá o presente mais top que ele queria. Se no dia a dia não tem essa presença, esse amor, né, essa conquista diária. E assim, houve um tempo mesmo que o Humberto fez isso, que ele comentou, mas de muito tempo pra cá ele melhorou demais. Ele tá atento, quando ele sai ele manda mensagem, se ele vê alguma coisa na rua que ele sabe que eu gosto, ele traz pra casa, ele tá sempre... O dia de namorar é o máximo, né? Eu já começo lavando a louça, vivo a casa, passo paninho nos vidros, vou fazendo um monte de coisa aqui, porque você tem que fazer isso, porque senão... Investir, né, amor? Tem que investir. Não, ficou vermelho, é o filtro. Ai, meu Deus. Vamos lá, né? A outra dica para poder manter esse amor é agradar o outro. Eu acho que acaba que cola um pouco nessa outra que a gente estava falando, né? Todos nós gostamos, né, de ser agradados, seja por palavras, por ações, né? Então, a dica aqui importante é agrade o seu amor, né? Agrade o seu companheiro. Faça aquela comida que ele gosta, né? Leve um chocolate para casa. Assiste o futebol. Não, futebol não. Isso aí ela faz também. Dia de fazer amor, já faz uma comida top, que é para preparar no coração. Mas agora ele também já aprendeu a cozinhar. Então, você já entender, né? Que um é comida num dia, o outro lava a louça de manhã. Então, um é comida num dia, o outro lava a louça de manhã. Sexta-feira passada mesmo, eu tava com vontade de comer uma carne assada. Ele fez só pra mim. Foi muito fofo. Então é tão importante isso, né, de agradar um ao outro, isso vai alimentando o amor. E aí se tiver algum casal aí que tá assistindo a gente e tá achando que o amor tá diminuindo ou acabou, começa a investir nesse amor que você vai ver a resposta que esse amor vai dar pra você, né? Gente, esse ponto aqui, Humberto pediu pra não deixar de falar dele, né, que é sobre a questão do autocuidado. Principal. Eu vou deixar ele falar sobre isso, mas eu vou só lembrar aqui algo que eu me lembro que quando a gente estava namorando, ele escreveu uma carta pra mim. Eu vou falar desse negócio, acho que eu já falei em alguma live. Qual deles? Ele ama meu cheiro, gente, é bonitinho demais. Ele falava assim na carta que quando ele estava nervoso, irritado, bastava ele me cheirar e o meu cheiro acalmava ele. Então o meu cheiro, não sei o que é não. Ele disse que acalmava ele. E aí ele comentou aqui, não, já que vai dar as dicas, né, de como manter o amor, fala sobre o autocuidado. Então vai, amor, fala sobre isso. Não, fala que eu complemento. Pode falar. Pode falar que eu complemento. Porque para ele é muito importante isso. É lógico que para nós mulheres também é importante você ver o seu esposo limpo, cheiroso, né? Bem cuidado. Isso é muito importante. Não dormir com aquele pijama nojento que tá desfaleirando. Assim, ela não falou que gostava do meu pijama depois de 18 anos que eu ganhei ele usando todo dia. Ela foi falar pra mim que não gostava do pijama. Aí não, isso não pode acontecer. Você tem que falar logo, entendeu?
quando ele ficou transparente, já tão fino e velho, que ela foi falar pra mim que não gostava. Então não pode acontecer isso. Né? Mas assim, não, é sério agora. O fato do autocuidado. A paixão, o amor, ele tá altamente conectado à atração física, ao desejo, à vontade de estar junto, né? A conexão. Então, assim, eu não entendo, na verdade, os casais que de início se apaixonam, se amam e depois deixam de se cuidar. Que vai gerar a perda da atração, a perda do desejo e depois entra numa situação difícil de sair. Um comodismo. Um comodismo impressionante. Então, assim, cuidado com o bem-estar, né? De se preocupar com a velhice, de como se vai chegar na velhice, né? De uma forma que vai ter uma vida plena, saudável, ou vai ser um peso para o seu parceiro. Eu vejo as pessoas não se preocupando com isso, não se preocupando em chegar em 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 anos com o mesmo desejo sexual, a mesma atração por aquela pessoa, por quem ela é. A gente sabe, todos nós vamos envelhecer, mas vamos envelhecer da melhor forma, com o melhor cuidado, com o melhor perfume, dê o seu melhor, se esforce, né? A gente vê que o pessoal, quando separa, a primeira coisa que o cara faz, não é só o homem não, a mulher também, vai pra academia. Exatamente. Separou, vai pra academia. Corta o cabelo, né? muda visual. Pinta, maquiagem, clínica de estética 24 horas. Poxa, por que não faz isso quando tá casado? Exatamente. Né? Então, assim, o cuidado, o autocuidado, ele é importantíssimo para um casamento para longo prazo. Esses dias aqui em casa, a Ana Júlia danou comigo, porque ela percebeu o cheiro do perfume que eu uso e eu usava um outro para dormir e eu deixava um só para eventos, essas coisas. E como o outro acabou, eu comecei a usar o outro em casa, né? Aí ela falou: mãe, você tá doida, esse perfume é muito caro, você poder ficar usando ele assim pra dormir. Minha filha, mas eu tô usando esse perfume pro seu pai, eu tenho que usar o melhor, né? Pra ele é o melhor, é o melhor pijama, é o melhor perfume, e é o melhor de mim que eu tenho que entregar pra ele. E da mesma forma ele entregar o melhor dele pra mim. Por que as pessoas se arrumam para sair de casa, para ir trabalhar, usam o melhor perfume para ir trabalhar, mas aí chega em casa, o marido vai lá, toma banho, não passa um perfume, nada, deita no sofá, vai assistir televisão e fica lá aquela coisa morta, sem propósito nenhum na vida, né? Coisa morta foi ruim. E assim, quando tá namorando, quer dar o melhor e depois que casa, fica só o resto. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, até foi no Instagram também, alguém perguntou assim pra ela: qual foi o seu melhor momento? Quando foi que você esteve em melhor forma? Aí ela respondeu assim: foi antes do casamento, que eu estava num foco de dieta e cuidado com academia e tudo, pra poder entrar no vestido que eu queria. Agora eu já relaxei. Eu falei: gente, mas tá errado. O mesmo foco que você tinha antes, você tem que permanecer ele. Porque não é porque você casou que você vai deixar de se cuidar. Você precisa entregar o melhor pro seu marido e da mesma forma o marido entregar o melhor para a esposa. Né, amor? Sim, senhora. Uma outra coisa sobre brigas, né? Evitar as brigas. E nós falamos isso aqui no começo, né? O quanto é difícil conviver debaixo do mesmo teto. É desafiador, gente, para todo mundo. E nessa quarentena aí, nessa temporada aí de Covid, que era para ser só 40 dias, já se estendeu aí, sei lá mais quanto tempo, né? Tá desde março muitas pessoas em casa. E até passou uma reportagem esses dias no jornal falando, né, da quantidade de divórcio que teve, porque as pessoas não estão se suportando dentro de casa. Então, assim, apesar de ser difícil, apesar de ser desafiador você viver dentro desse mesmo ambiente, com esforço a gente consegue manter uma boa convivência. Então é preciso ter esse esforço para evitar brigas, deixar muitas coisas, deixar para lá,
só pontuar aquilo que for realmente importante, mas na maioria das vezes, gente, eu tiro por nós, né, amor? A maioria das nossas discussões foi por motivos tão bobos, tão infantis, que se a gente tivesse a maturidade antes que nós temos hoje, a gente não tinha brigado mas nem 15% das brigas que a gente já teve. Então dá pra evitar, né? A gente tem que ser criativo também pra evitar brigas. Sai correndo na rua. Vai fazer alguma coisa, se ocupar, né? Um outro detalhe, gente, uma outra dica para você manter esse amor ativo aí é tratar um ao outro com respeito. Ninguém gosta de ser maltratado. Ninguém gosta de ser desconsiderado, de ser deixado para trás, de ser ofendido. Então, assim, e foi um dos pontos que eu mais conversei com o Berta ao longo desses anos de casado, né? Cuidado com as palavras desagradáveis, cuidado com as críticas, com os comentários ruins, né? Era o que mais me magoava, eram as palavras duras, a forma de falar, e sempre eu tinha que estar pontuando isso para ele. Ele ainda pisa na bola, gente, mas ele já melhorou muito. De vez em quando eu dou umas engasgadas aí, erro nas trocas de marcha. Mas, assim, eu fui muito, até acho que na penúltima live, né, eu falei sobre isso, né, essas discussões eu preferi escutar, não é nem que eu preferi escutar, eu não gostava de falar mesmo. Pra mim eu era daquele, vamos deixar o tempo passar que tudo se acalma. E a Sinara não, ela sempre foi de falar muito. Então, quando eu chegava num ponto da discussão que eu não queria mais escutar, eu já procurava dentro do meu arquivo o que eu podia falar que eu ia realmente ferir de uma vez e acabar com a discussão, e ela ia para dentro, ia chorar, e aí amanhã a gente se acertava. Então, assim, isso foi muito errado, porque depois eu tive que lidar com tudo aquilo que eu falei, da boca para fora, eu tive que tratar com ela para ela entender que aquilo foi realmente da boca para fora e não foi de coração. Então a gente erra muito nisso, tanto a mulher quanto com o homem quanto com a mulher, de querer alcançar o limite, né? Peraí, deixa eu ver qual que é o limite dele. Aí eu vou falando, eu vou sendo mais incisivo, mais cirúrgico, mas até que eu acerto no coração. A hora que eu acerto no coração, opa, peraí, acertei, agora eu vou parar, né? Então a gente não preocupa tanto com isso. E isso a longo prazo é muito ruim. Traz danos muito sérios, né? Alguns irreversíveis. Então, acho que uma dica importante para os casais é de cuidar mesmo desse respeito um pelo outro, para que esse amor permaneça. Porque realmente, se você deixa de cuidar, deixa de tomar cuidado com esse respeito, né? De tratar bem, de escolher as palavras, vai acabar chegando o fim desse relacionamento, né? Um outro conselho, né, que a gente quer deixar aqui para vocês é sobre a questão de dar apoio um para o outro nos momentos difíceis. E quando eu estava separando esses tópicos, eu me lembrei de uma cena, foi quando a gente namorava. Meus pais tinham brigado e eu estava muito triste, chorando muito. E aí Humberto me levou lá naquele... Como que chama aquele parque lá de Goiânia? Que a gente até tirou umas fotos lá. Lago dos Buritis. Lago dos Buritis. E aí, só que a gente nem desceu no parque. Ele parou o carro e eu tava chorando, não queria descer. Eu deitei no colo dele e ele ficou muito tempo só passando a mão no meu cabelo e fazendo carinho em mim, me acalmando. E naquele dia eu falei assim, gente do céu, eu quero esse colo aqui pro resto da minha vida, né? Acertou, Zara! Porque foi tão bom ser consolada, tão bom ser abraçada naquele momento difícil. E às vezes a gente percebe que alguns casais não têm essa habilidade de dar o colo, de dar o abraço, de cuidar um do outro. Há algum tempo atrás, até uma amiga comentou isso comigo, que o meu marido escuta todo mundo, mas ele não me escuta. Ele tem paciência para ouvir os problemas de todo mundo, mas não tem paciência para ouvir os meus problemas. Gente, isso não deixem isso acontecer com o seu relacionamento. A prioridade tem que ser o seu cônjuge. O seu melhor tempo tem que ser para ele.
Então, se você percebe que ele está passando por um momento difícil, dê o colo, ouça. E isso é uma forma de demonstrar amor e talvez assim, a forma de demonstrar amor que mais vai marcar a vida dessa pessoa. Que é quando você está apoiando, quando você está ouvindo um momento difícil, você está aconselhando. Às vezes a pessoa só quer falar, ou às vezes ela só quer um abraço, ou às vezes só quer chorar no seu colo. O cônjuge tem que dar essa liberdade para que essa pessoa possa te buscar. E desde então, todas as vezes que eu tive problema na minha vida, sempre me recorri a Humberto. Sempre busquei o colo dele. Até quando era ele que me magoava. Eu buscava o colo dele. Ainda bem, né? Ainda bem. Então, assim, faça isso, sabe? Não desconsidere os problemas um do outro, porque isso vai diminuir o amor mesmo, vai acabar trazendo morte para esse relacionamento. Não, é tão engraçado essa parte, porque por várias vezes a gente discutiu e não chegou em lugar nenhum, né? Aí eu ficava pensando assim, poxa, quem que vai dar o braço a torcer? Eu sou muito durão para dar o braço a torcer, né? Então sempre ficava esperando a Sinara chegar, já parece meu gatinho, né? Meu gatinho quando quer carinho já chega assim. Aí já... E pronto, resolve o problema sem falar nada. Porque na verdade o problema já foi resolvido. Só faltou ali um CD para voltar tudo ao normal. Mas o problema já foi resolvido. Porque na maioria das vezes, os problemas não são nossos. Os problemas são externos. Os problemas são da família, os problemas são de um irmão, de um parente, os problemas são do trabalho, os problemas são da pressão que está lá fora. Aí você traz aquilo para dentro do seu casamento e libera aqui. Na hora que você libera aqui, todo mundo que está próximo de você, sua mulher, sua filha, filho, enfim, eles que vão sofrer daquele problema que veio lá fora. O problema não está aqui. Então, assim, se eu for enumerar os nossos problemas, eu acho que não dá 5% dos problemas que nós passamos. Os nossos, o resto veio de fora. Então, se você fizer a sua avaliação aí também, é bem provável que dê a mesma porcentagem. Por quê? Porque eles se tornam problemas aqui entre vocês dois, mas eles vieram lá de fora. Então, quando a gente entendeu mais e amadureceu mais isso, a gente entrou num equilíbrio bem maior, bem melhor. Uhum. Então, essa pressão mesmo, hoje eu já compartilho tudo com ela compartilha comigo e a gente já chega numa solução, ó, calma que não dá para fazer muita coisa, vamos ver onde vai chegar e vamos ficar aqui com a mente tranquila, porque com a mente tranquila a gente vai conseguir a solução daquele problema. E assim está sendo muito bom mesmo. Bom, falta só 10 minutos, né, para o Instagram expulsar a gente daqui, né? E assim, por último, gente, é algo que eu coloco em prática há muito tempo, eu uso essa estratégia. Eu confesso que eu não me lembro quem que me ensinou a fazer isso, mas todas as vezes em que veio ao meu coração assim, gente, eu não tô amando mais Humberto, meu sentimento por ele tá diferente, eu tô perdendo as paciências, eu acho que eu não quero mais. Eu não lembro quem falou isso pra mim, mas falou assim, olha, traga à sua memória os bons momentos. Tenta lembrar das coisas boas que vocês viveram. E uma outra pessoa falou assim pra mim, comece a escrever as qualidades dele. Toda vez que vier à sua mente, nossa, Humberto é um idiota, nossa, Humberto é muito chato, nossa, Humberto tá muito estressado, ai, não sei o quê. Chega. Escreve. Deixa eu desabafar. Não, depois. Só tem 10 minutos, preciso de pelo menos uma hora. Escreve 10 qualidades para cada defeito que vier na sua mente. Gente, isso foi libertador para mim. Então, toda vez que ele me magoava ou me deixava chateada com alguma coisa, eu vinha e buscava na minha mente momentos bons que nós passamos. Momentos em que ele foi carinhoso, que ele foi romântico, que ele fazia tudo pra mim, né? Me carregava no colo. E das qualidades que ele tem. Isso foi libertador, não foi só pra ela, foi pra mim. Por quê? Porque sempre quando a gente discutia e que vinha
as palavras e na minha mente só chegava a parte negativa, qual que era a minha resposta para ela? Realmente, você precisa de alguém melhor do que eu. Não, você tá certinha, você precisa de alguém melhor do que eu, então vamos resolver isso amanhã. Então amanhã a gente resolve, depois da manhã já pode procurar alguém melhor do que eu. Entendeu? Não, porque assim, vai falando que você acredita mesmo. É verdade. Você acredita no isso que está sendo falado. Então, talvez você esteja passando por isso ou plantando isso no coração do seu parceiro. Exato. E ele está se tornando uma pessoa muito mais negativa do que positiva para você. Mas por quê? Porque você está falando. Exatamente. Então, quando ela começou apontava assim os meus defeitos, mas enumerava vezes 10 as minhas qualidades, eu falei, opa, peraí. Então, eu sou bom mesmo. Não, então peraí. Melhora a janta, vamos aumentar aqui os... o patamar subiu, tô igual o Flamengo. Mas você sabe que também, só te interrompendo, é uma questão de falta de sabedoria. Quando eu era mais imatura, eu chegava nele já descascava. Você é muito grosso, você é muito estúpido. Hoje eu não falo isso mais. Eu já olho para você assim, amor, essa reação que você teve ontem não é daquele amor lindo que você agora é. Não é essa pessoa. É diferente. Hoje eu já sei falar de uma forma com que ele vai refletir. Não, peraí, ela tem razão. Eu sou carinhoso, eu sou amável, eu sou um homem top das galáxias. Eu não sou aquele homem grosso. Então é diferente. E realmente isso que ele falou é muito importante, porque às vezes a gente maximiza tanto o defeito que aquele defeito ele vai acabar se materializando mesmo. Se eu só olho pro meu marido vendo ele como um homem ruim, um homem grosso, um homem estúpido, ele vai realmente ser aquilo. Então a gente precisa mudar a nossa forma de pensar e você vai atrair o seu pensamento, atrair para a sua realidade o que você está pensando. Não, ele é carinhoso, ele é amável, ele é educado, ele é gentil, ele cuida tão bem de mim, ele não me deixa faltar nada, ele se importa com os meus problemas, ele se importa com a minha família. Então você começa a pensar as coisas boas e isso vai trazer para o seu casamento muita segurança. É muito bom fazer isso. E eu pratiquei muito e pratico até hoje, toda vez. Fiquei chateada com ele, eu corro, se eu estiver na rua, vou no bloco de notas do celular e começo a escrever sobre ele. Ele é bom, ele é carinhoso, né? Se eu tô em casa, eu vou no papel. Tarefa de casa para vocês, então. Ótimo. Passe essa semana enumerando e elogiando o seu parceiro. Todos os pontos que você... Ele pode não estar sendo... Profetiza. Não. Ele pode não estar sendo o que ele foi um dia atrás. Mas fala para ele que ele é. Ele foi, mas ele é. Lá dentro ele é. Entendeu? Porque quando a Sinara fez isso, ela me quebrou de uma vez. Foi assim, pá, ela chegou do nada, ela me falou, olha, eu queria te agradecer, porque você foi assim, você foi o melhor pai que eu podia ter para minha filha, você foi o melhor esposo, você fez isso, você me apoiou, você falei, gente do céu, o que ela vai pedir, o que ela vai... Aí já fiquei assim, falei assim, alguma bomba tá vindo aí, será que ela tá com a doença terminal? Eu falei assim, tem alguma coisa. Aí do nada saiu, namorando e tal. Aí... Meu Deus do céu. Me quebrou. Aí eu fiquei o resto da semana assim, o que é, esperando. E ela manteve isso. E pra mim foi muito bom. Então, tarefa de casa aí pra essa semana. Comece a enumerar. Vai anotando, fala pra ele. Fala uma vez, fala duas, fala três, fala todo dia. Então é isso, gente. Se você quiser manter seu relacionamento, né, seu casamento saudável, cuida, né, dessas lembranças, dessas memórias, investe nesse amor, investe nesse relacionamento, não deixa com que isso venha acabar, tá bom? É isso, faltam 5 minutos para nos tirar daqui, né? A sua mãe falando, só não gosta da sogra. Gosta sim, mãe, ele gosto. ama. Só que eu queria muito que você tivesse casada hoje, morando na praia pra me te visitar. Cadê? Não tem, ninguém me mandou mensagem. É porque eu não pus a foto dela aqui. Se eu colocar a foto, vocês mandar minha mãe pessoal é gata, conhecido gente. Aí. Rapidinho ela arruma. Amor, vambora. Arruma um pretendente aí. Gente, abraço pra todos vocês. Balneário Camboriú. Alguém de Balneário Camboriú aí. É? Se tiver um parceiro com minha sogra aí. Obrigada, viu, gente? Foi ótimo, muito bom, muito proveitoso. A live vai ficar salva. Então, se você quiser indicar, mandar para algum amigo.
E a gente espera do fundo do coração que vocês tenham pegado algum exemplo, alguma coisa que tenha sido importante para você, para o seu relacionamento, para sua família. E nós estamos aqui. Quem precisar de nós... Lembrando sempre, em estado crítico, em estado terminal do seu amor, procure um profissional, um psicólogo especializado. Busca ajuda, gente. Busque ajuda profissional, aconselhamento pastoral. Isso é muito importante, vai ajudar muito demais. Importante. E aí, na próxima semana, a gente vai conversar, então, se tudo der certo, com esse casal de amigos que nós temos, que tem umas histórias bem legais para contar para vocês sobre o trabalho juntos, né? Verdade. Então, agradeço a todos vocês, tá bom? Gabriele tá aqui falando, obrigado por esses conselhos incríveis, vou colocar em prática agora. Aê! Ó, e depois vocês contam pra nós, hein? Vai contando pra gente aí sobre a tarefinha de casa aí, viu? Pessoal, mais um minutinho só, tem alguma pergunta aí? Alguma... Aquelas bem fortes, não? Uma pergunta bem forte. Não, então se tiver a gente vai despedindo aqui, hein? Até um delayzinho, 2 minutinhos. Acho que pessoal, a gente não consegue ler todas as mensagens, então a semana passada teve muita mensagem, a gente não conseguiu visualizar porque o Instagram mudou alguma coisa no salvar as lives, agora parece que não aparecem as mensagens, a gente não conseguiu mandar os agradecimentos depois que termina a live, tudo, mas um beijão para todo mundo, tá? Valeu a participação. Beijo para todos, viu? Obrigadão.